Meus irmãos, a paz do Senhor, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, na nossa Escola Bíblica Dominical, nós temos a felicidade de ter conosco o escritor da nossa revista, pastor Cristiano, e nós hoje vamos trabalhar com o estudo número 2, tá bom? Vai ser um sistema um pouquinho diferente, bem simples. Opa, aqui, meu amado. Muito obrigado, Cícero. Deus recompense. Amém, com certeza. Então, nós vamos trabalhar num sistema um pouquinho diferente daquele normal e tradicional de ministrar a aula. Hoje vai ser num sistema de diálogo e vai ser fundamental, por quê? Porque hoje nós temos a segunda lição. E esta segunda lição, ela merece um cuidado estrutural muito grande de cada um de nós. Então, eu agradeço o carinho de Cristiano estar conosco, só Deus para recompensar, e vamos começar com uma oração, né, pastor Cristiano? Glória a Deus. Curvemos as nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos. Senhor nosso Deus, Deus de graça, Deus de amor, Deus de bondade, te bendizemos, ó Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua casa, de estarmos reunidos, de estarmos com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Pai amado, que o Teu amor nos direcione nesta manhã, que pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo sejamos impulsionados e sejamos direcionados. Senhor meu Deus, abençoe a cada um dos Teus filhos que estão aqui presentes. Abençoe a cada um, Senhor meu Deus, que está agora, Senhor amado, assistindo esta live, está acompanhando, Senhor meu Deus, ó Pai amado, onde estiver, pelo smartphone, pela televisão. Senhor meu Deus, que o Senhor possa visitar cada um dos Teus servos, filhos e filhas, e, Senhor meu Deus, pelo Teu Espírito Santo, dando a Tua direção, dando a Tua bênção. É o que nós te pedimos e te agradecemos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amados, então, estamos juntos essa manhã, aprendendo a palavra de Deus, e já convido os irmãos a abrirem no estudo número 2, página 9. Estudo número 2, página 9. Na primeira lição, nós tivemos a felicidade de trabalhar, irmãos, da seguinte forma. Nós vimos juntos toda a questão relacionada ao início e ao que é, na verdade, o harpazo, né? O harpazo, ou seja, o que é o arrebatamento, o conceito. Pastor Elias Santana, Cristiano, nos abençoou com uma aula tão maravilhosa, muito bem feita, e louvado seja o nome do Senhor pela vida do seu servo, né? E hoje convidamos os irmãos a abrirem na página 9, vamos estudar hoje como será o arrebatamento. Como será o arrebatamento. E aproveitando que o escritor está aqui, você pode, de forma muito livre, você que está aqui na igreja, você pode mandar todas as suas perguntas, tá bom? Sobre as questões que vamos trabalhar hoje cedo, você pode mandar as perguntas, que nós vamos sentar, vamos conversar, vamos dialogar. Hoje é uma das mais importantes lições, porque nos ensina como será o arrebatamento. E o texto áureo está exatamente em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 17. Só que o texto aqui no versículo 17, ele é a conclusão de todo o texto. Então, você faça como a gente está fazendo aqui, revista na mão e literalmente a Bíblia aberta em 1 Tessalonicenses, do versículo número 15, né, Cristiano? Isso.
do versículo número 15 até o 17. Diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 15. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros. Pegando a revista, na página 9, o texto áureo diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos lá. Primeira pergunta. Cristiano amado, então quer dizer que existe ordem até para o arrebatamento? É verdade. Nós podemos ver aí no texto áureo, né, da revista, na página 9, que traz o versículo 17 de 1 Tessalonicenses capítulo 5, e fala assim, depois nós. Aqui mostra exatamente que tem uma sequência de fatos, uma sequência de eventos durante o arrebatamento, né? E essa sequência está bem demonstrada pelo Senhor, foi revelado pelo Senhor para o apóstolo Paulo. Ele trouxe essa revelação conforme Deus mostrou para ele, né, que haveria uma sequência, que haveria uma ordem dos acontecimentos durante o arrebatamento. E é tremendo isso, é tremendo nós vermos essa forma, né, que Deus traz o momento do arrebatamento de uma forma organizada. Incrível, né, irmãos? Deus é Deus de ordem, do início até o final, né? Quando a gente abre Gênesis, a terra está sem forma, a terra está vazia. E aí, o que Deus faz? Deus já coloca forma e conteúdo, ordem, né? Ordem. E o texto literalmente trabalha com a ordem do arrebatamento. Daí o estudo 2, arrebatamento como será. Por isso que então foi dividido em 2.1, na página 10, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. São esses os fatos ordenados para o arrebatamento, é isso mesmo? Correto, nós temos aí, conforme a descrição bíblica, né, conforme está demonstrado biblicamente, tem essa sequência de 6 acontecimentos durante o arrebatamento. São 6 grandes acontecimentos durante o arrebatamento. E nós vamos trazer, né, para a igreja do Senhor, nós vamos trazer para os irmãos esses 6 grandes acontecimentos no decorrer do arrebatamento. Então vamos juntos. Pegue a página 10. Pegue a página 10 da sua revista. Você que está com a revista online, também página 10. Nós distribuímos em todos os grupos da igreja. Tá bom? Então, pegando a página 10, ó que interessante. Primeiro acontecimento. Vamos lá, pastor. Você pode soltar aí, meu amado. O texto diz assim, já pode passar o texto áureo, né? Nós já lemos o texto áureo. O item 2.1 mostra 3 grandes sons, 3 sons fortes. Diz assim, do item 2.1, com brado de Jesus Cristo, com voz de arcanjo e trombeta de Deus, né? E nós vamos ver aí, meu pastor, essa sequência de sons que acontecerão durante o arrebatamento. 3 grandes sons, 3 sons fortíssimos vão ecoar nos céus e dando início, né? Dando início a esse grande acontecimento para a igreja do Senhor, que é o arrebatamento, para nós podermos nos encontrar com o Senhor nos ares. Então, os 3 grandes sons darão início ao acontecimento do arrebatamento. É o versículo 16, né, de 1 Tessalonicenses 4, né?
porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Vamos lá. Isso aqui não é um só som que é ouvido de 3 formas, ou isso é realmente 3 sons? Aqui nós temos no texto, né, tem a conjunção E, né, a conjunção E que vem falando com brado de Jesus Cristo e com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Essa conjunção ela está sendo usada como polissíndeto aqui no texto, né, que é um recurso de linguagem para adicionar, para acrescentar, né? Então esse recurso ele está somando, ele está acrescentando, né, ao que foi falado no início, está acrescentando outros argumentos. Então aqui está mostrando, por exemplo, com brado de Jesus Cristo e voz do arcanjo e trombeta de Deus. Se a gente pegar o E e substituir por mais, né, a gente vai entender dessa forma, com brado de Jesus Cristo, mais voz do arcanjo, mais trombeta de Deus. Né? Então, ele acrescenta essa forma, nessa conjunção, ela está acrescentando uma coisa a outra. Então, não é um som de 3 formas diferentes, mas são realmente, como está falando na Bíblia, são 3 sons diferentes. Tá bom. Ok, sem nenhum problema. Teria alguma finalidade 3 sons? Ah, sim. Né? Deus, além de ser muito organizado, Deus também ele é didático. E aí ele usa algo que era comum, né, para o povo naquela época, na época que eles estavam vivendo, que era o governo romano, o Império Romano. E o Império Romano, uma das grandes vantagens do Império Romano era a organização militar. Né? Então, dentro dessa organização militar, existiam comandos, né? Existiam comandantes, existiam generais, e os generais, eles passavam, por exemplo, com o exército ali preparado para a batalha, eles passavam aquela voz de comando, ele dava aquela voz de comando, o general, né? E depois era repassado para os capitães, e dos capitães iam sendo repassados para os soldados, né? Para que todos ali tivessem preparados para a batalha, para a guerra, né? E nesse mesmo recurso, né, Deus utiliza para que possa demonstrar como vai acontecer o arrebatamento, ou seja, mostrando que existe esse comando, que existe essa voz de comando. Então, o comando vai vir de Deus para Jesus Cristo, e Jesus Cristo começa com o brado. Esse brado de Jesus Cristo é o comando do general. Né? Nós temos aquele hino, nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Jesus é o nosso general. Né? E aqui ele dá a voz de comando para iniciar o processo do arrebatamento. Então, o brado de Jesus Cristo é a voz de comando para iniciar o processo do arrebatamento. Então, começa o brado de Jesus Cristo. E aí o arcanjo repassa, né? Então, por isso a voz do arcanjo. O arcanjo repassa essa voz de comando para todas as miríades celestiais, né, para se prepararem, para se prontificarem. Isso é tremendo, é maravilhoso, né, porque os céus vão se preparar também, vão se preparar para esse grande momento. Os céus, né, as miríades celestiais, as miríades de anjos também vão se preparar. Então vem a voz de Jesus Cristo, o brado, né, de Jesus Cristo, o alarido, né, também algumas versões falam alarido, né. Então essa cadeia de comando nos céus, com o brado de Jesus Cristo dando início, a voz do arcanjo repassando para as milícias celestiais, e aí vem a execução, né, a trombeta de Deus para dar a execução, né, a trombeta de Deus soará para dar a execução. É como no militarismo, muitas pessoas, nós temos muitos irmãos no nosso meio que são militares, né, e que eles conhecem muito bem isso. Eles conhecem tanto a cadeia de comando, como também quando uma trombeta, quando eles estão ali preparados,
né, já preparados num determinado momento, o batalhão todo ali preparado, e vem a trombeta e soa. E quando soa a trombeta, eles todos automaticamente executam o comando que foi passado. Eu estava ouvindo aqui, irmãos, e estava pensando, né? Deus o Pai é aquele que detém o conhecimento completo do dia da volta do seu filho. E aí, olha que coisa fantástica. Deus diz, chegou, filho, chegou a hora. Aí, dos céus, vem a voz de comando de Cristo. É o general. O tal alarido previsto no alarido. texto. E aí, essa voz de comando é ouvida, o exército celestial todo se prepara, tal como o exército romano. Como o exército romano. Imediatamente esse comando é repassado por um arcanjo, que tem uma segunda voz aqui, o arcanjo. Aleluia. A gente só não sabe se é Miguel, né? A gente também não sabe se é Gabriel, porque a gente olha para Miguel com carinho, e um grande arcanjo, né? Mas Gabriel é quem assistia do lado de Deus, é quem sempre esteve do lado de Deus, até quando ele se apresenta a Maria, a gente não sabe que tipo de arcanjo vai dizer aos anjos. E aí, irmãos, olha que fantástico, isso deve ser algo fantástico. E aí, imagina isso nos céus, não é, pastor? Não, o alvoroço, né? Os anjos se prontificam assim. E aí eu fico imaginando, irmãos, o soar da trombeta, descem miríades. E aí mortos são ressuscitados, a gente sobe, e eles que são seres ministradores para nos ajudar, estarão no nosso lado no momento do arrebatamento. Irmãos, é glorioso demais. É glorioso demais. A gente está aqui se segurando para não falar em línguas, porque é estudo bíblico, mas é glorioso demais. Irmão, já imaginou o que é isso? O que é isso, né? É glorioso demais. E esses três sons, meu pastor, ele já traz uma diferenciação de outro acontecimento bíblico também da volta do Senhor. Que esses três sons, eles serão ouvidos somente no arrebatamento. Nós vemos o Senhor Jesus falando em outros momentos, nós vemos arcanjos também se apresentando para servos do Senhor e falando, trazendo voz do arcanjo, né? E nós vemos também em outros momentos trombetas sendo soadas, outros momentos bíblicos, né? Outros momentos na Bíblia, que esses eventos acontecem de forma separada, mas de forma junta, unida, sequenciada, somente no arrebatamento. Somente no arrebatamento serão ouvidos três sons. Somente no arrebatamento será ouvido o brado de Jesus Cristo, o alarido de Jesus Cristo. Somente no arrebatamento será ouvida a voz do arcanjo. Somente no arrebatamento será ouvida a trombeta de Deus. Esses três sons juntos, unidos, só no arrebatamento. Glória a Deus. Glória a Deus. Não pode começar a falar em línguas, porque senão não quer parar. Vamos voltar para a lição, porque senão não continua, né? É como se Deus quisesse dizer para todos, não sei, é como se Deus quisesse dizer, é o momento mais significativo da história. É um momento primordial da história, acontecimento único, acontecimento maravilhoso, acontecimento que não vai haver outro igual, que nunca houve, também não vai haver outro igual. Esse acontecimento do arrebatamento é algo tremendo, maravilhoso, primordial, único e exclusivo para a igreja. Glória a Deus. Eu estava, irmãos, essa semana, porque nós gravamos as aulas de instrução para passar para os professores. Eu estava essa semana lendo vários livros lá em casa, e um deles que eu peguei é esse comentário bíblico Bacon, né? Josué, tenta dar um zoom aqui, se for possível. Se não for, fazer o quê? É o volume 9 do comentário bíblico Bacon. Eles são 10 volumes. É um livro publicado pela CPAD.
Cada livro da Bíblia, quem comenta é um dos maiores especialistas no livro. Eu não gosto muito de comprar um comentário bíblico de um só pastor comentando tudo. Porque tem parte que ele é melhor, tem parte que ele é pior. Aqui são vários comentaristas para cada livro. Então você pega o que tem de melhor. E eu estava lendo aqui, pastor, só para complementar, rapidamente, para que os irmãos vejam que não é papo de pentecostal, que literalmente tem pesquisa e academia também por trás disso. Aqui na página 391, que fala, ponto C, aparição do Senhor. Né? Aí vem, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, voz e trombeta. E aí ele vem dizendo assim, pastor, seriam essas três expressões a mesma coisa? Ou uma expressão da mesma coisa? Aí ele responde, podemos reputar que cada um tem um significado diferente. E ele vem dizendo assim, o alarido, que é o grito de comando, é a palavra usada no grego para denotar o brado do comandante aos seus soldados em combate. Também o grito do cocheiro para os cavalos, que aí os cavalos se preparavam para a batalha. Também o comando do mestre de um navio aos remadores. E que aqui seria alarido a palavra para denotar o brado do comando aos seus soldados. Então, o comando de Cristo para o exército celestial se preparar para um momento importante. Ele diz que voz de arcanjo, fora aqui, somente se vê na Bíblia lá em Judas capítulo 9, quando há aquela descrição da questão do corpo de Moisés, mas o arcanjo só tem voz mencionada em momentos muito específicos. E trombeta, som de trombeta, significa exatamente o quê? A trombeta de Deus acompanha características e denota momentos de importância, solenidade ou majestade, de grandes ocasiões, civis ou religiosas. Civis ou religiosas. Então, quando literalmente diz aqui, realmente esses três, é porque é um momento diferenciado. Por isso que na nossa revista a gente começa com 2.1, que fala brado de Cristo, voz do arcanjo e trombeta de Deus. E ele diz aqui também que é o único momento em que os três estão juntos na Bíblia. O único momento que os três estão juntos. Excelente. Agora vamos lá. Pastor, é muito som, né? É uma bênção, né? É muito som. Vai ecoar nos céus. Então, todo olho vai ver o arrebatamento. Aí onde está novamente a diferença do arrebatamento e da vinda em glória do Senhor com a igreja, né, para o reinado milenar. Aqui no arrebatamento, a palavra ela é muito clara depois, o texto dando sequência, a gente vê, né, que esses sons, né, não serão ouvidos por todos. Né, apesar de serem três sons muito fortes, muito poderosos, não será ouvido por todos na terra. Será ouvido pela igreja do Senhor, pelo povo de Deus. O povo de Deus vai ouvir esses três sons ecoarem. Não é para todos, é como o texto que fala, né, Jesus Cristo falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Né? Então aqui o rebanho do Senhor é que vai ouvir, né, e que vai seguir, né, que vai ser arrebatado, o rebanho do Senhor que vai ser arrebatado, que vai ouvir esses três sons. O Senhor faz essa diferença, o Senhor tem total poder e capacidade de fazer essa diferença. Nós vimos lá desde o Gênesis, quando o Senhor separa águas de águas, o Senhor faz a separação. Deus tem o poder de separar, de fazer essa separação. E Deus aqui exerce esse poder
para separar o povo dele. O povo dele vai ouvir os 3 sons, né? As outras pessoas comuns não ouvirão os 3 sons, né? E mesmo que ouvissem, não iriam compreender, da mesma forma que muitos até ouvem a voz de Jesus Cristo, né? Mas não seguem Jesus Cristo porque não é rebanho de Jesus Cristo, não é ovelha de Jesus Cristo. Então, são 3 sons poderosos, 3 sons fortes, mas que a igreja que vai receber, que vai ouvir, porque a igreja está atenta, a igreja tem o Espírito Santo, né? A igreja está na esperança, está na expectativa, então a igreja vai ouvir os sons para o arrebatamento, e a igreja vai subir no arrebatamento. Glória a Deus. O texto diz, e seremos arrebatados. Aqui de novo o autor, aqui que lida com ele diz assim, seremos arrebatados é tradução do grego harpazo, que significa apoderar-se, reivindicar avidamente para si mesmo, arrebatar, apanhar, aguardar, levar com alta velocidade, capturar, pegar com surpresa. Daí o termo arrebatamento. Então, peraí. Então, mesmo tendo todos estes sons, o mundo não verá, o mundo só, na verdade, então, eles vão reconhecer o arrebatamento, porque a gente vivia pregando e nós vamos sumir. Essa é a verdade. E está me vindo um outro texto agora na cabeça. É como um piscar de olhos, né? O arrebatamento vai ser algo muito rápido, então não vai dar tempo, né, do mundo perceber, não vai dar tempo das pessoas que estão no mundo, fora da presença de Deus, perceber o que aconteceu. Perceber o acontecimento, né? Não o que aconteceu, porque eles perceberão depois, mas não vão perceber no momento do arrebatamento, não irão perceber, porque é algo muito rápido. A Bíblia fala que é num abrir e fechar de olhos, né? Está lá em Coríntios, né? Que é num abrir e fechar de olhos, e aqui também no texto fala que é algo muito rápido, algo que vai acontecer rapidamente. Ah, tá, não. Está aqui no 2.6 e eu já estou querendo adiantar, né? É óbvio. Irmãos, pisca aí rapidinho. Pisca. Piscou? Enquanto você piscou, você observou tudo que estava acontecendo? Assim vai ser o arrebatamento. É num piscar de quê? De olhos. É rápido. É rápido. É o momento de Cristo com sua noiva. A trombeta soou, a gente está lá em cima. É rápido demais. E é incrível como anjos vêm, nos levam e... Que coisa fantástica, por isso, né? O uso da palavra aripatzo, né? Porque essa palavra dá essa condição de sermos retirados, né? Essa condição de sermos retirados dessa terra. Os anjos vêm e rapidamente nos retira dessa terra. Para os apressados que querem saber tudo sobre todo olho o verá, aí em casa... Você pega a lição, vamos lá. Estudo 7, né, eu acho. Estudo 7. Para os apressados, cuidado que quem come correndo, come cru, passa mal. Eu acho melhor esperar um pouquinho. Mas para os apressados, página 41, 42. Veja aí na página 42. A primeira fase da segunda vinda de Cristo, o arrebatamento. Segunda fase, vinda em glória com a igreja. Tem a figura, né? Tem uma figura aí na página aqui. E na página 44 vem toda a diferença. Toda a diferença. Daí a diferença número 1, segunda vinda. Essa sim, todo olho verá. Na primeira, é num piscar de olhos. Gente, como vai ser rápido, né? Como vai ser rápido. E aqui, meu pastor, a gente vê, né, que a referência dos olhos, são duas referências diferentes para os olhos. Numa é num piscar de olhos. Então está referenciando o piscar de olhos, que é algo muito rápido. Ou seja, o arrebatamento é num piscar de olhos.
E o outro momento também se referenciando a olhos, mas aqui é todo olho verá. Então, uma faz diferença à outra. Não tem como é impossível todo olho ver num piscar de olhos, né? Não tem como. Mas num piscar de olhos será o arrebatamento. Todo olho verá em outro momento, é quando o Senhor retorna com a igreja para o reinado milenar. Mas aqui nós vamos ver mais à frente, né, meu pastor? Amém, amém, glória a Deus. Agora vamos lá. 2.1, liquidamos. Primeiro acontecimento do arrebatamento, para ninguém ficar perdido. Ninguém ficar perdido. 2.1, 3 brados que a igreja escuta. Não é só o céu, a igreja escuta. Por isso, irmãos, já que é num piscar de olhos, já que é rápido, faz como o pastor João Batista ensinou ontem. Acorda dizendo: Jesus, eu entrego de novo minha alma para ti, te aceito de novo como meu Salvador. O João Batista aceita Jesus como Salvador todo dia, né? E ao dormir diz: ó Senhor, minha alma está contigo, hein? Minha alma está contigo. Estou brincando, não precisa aceitar Jesus todo dia, calma. Mas é preciso todo dia dizer: Senhor, eu sou teu. Eu sou teu. Me perdoa de todo o pecado e ó, eu estou esperando o arrebatamento, hein? Eu estou esperando o arrebatamento. Glória a Deus. Agora, 2.2. O texto aqui, pastor, diz no versículo de número 16. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos lá. Então, primeiro, meu Pai levanta, depois eu que subo. Depois, aqui já na sequência, né, como nós falamos, tem uma sequência organizada, e nessa sequência, os primeiros que ressuscitam são os mortos. E aqui vem novamente aquela palavra de conforto, né, para os nossos irmãos, para os nossos amados. Né, nós sabemos que até nos nossos dias, né, nós estamos enfrentando uma pandemia, e muitos cristãos também, muitos irmãos queridos, morreram. Mas aqui vem uma palavra de conforto, que os mortos, aqueles que morreram, eles terão preferência, né? Eles vão ser ressuscitados primeiro. O texto fala que os mortos ressuscitarão primeiro, mas não é qualquer morto, pastor. Aqui a Bíblia fala muito claramente: os mortos em Cristo. Os mortos em Cristo, aqueles que morreram amando a Jesus Cristo, aqueles que morreram servindo ao Senhor, não é qualquer morto, né? E não tem aquele negócio: não te morreu, aí nós vamos ficar aqui em volta do corpo, né? Para poder a pessoa ir para o purgatório, por exemplo, né? Para ver se vai para o purgatório, para dar tempo da pessoa se acertar lá no purgatório. Não tem isso. Aqui fala que é os mortos em Cristo. Morreu com Cristo, você já está na bênção, meu irmão. Já está na bênção. É como o Paulo falou: olha, para mim o morrer é lucro. Eu estava ouvindo você falar aqui e estava pensando, óbvio, como pentecostal, você sabe o que se passa na cabeça de um pentecostal, né? A gente é criativo, que Deus o livre e guarde. Vamos embora. Eu estava pensando aqui o seguinte: Cristiano, a Bíblia não diz, mas assim, só pensando, irmãos, um pensamento. Como será que vai ser? Como é que é? Será que meu pai que está enterrado, meus avós, e eu paro e penso, sai o corpo, porque o espírito está com Deus que o deu. O corpo é que está aqui na terra. A gente chora pelo corpo, enquanto o espírito já está feliz no céu, né? Agora, vamos lá. Como será? Será que sai o corpo, aí é terra voando para tudo que é lado, e aí o corpo se encontra com o espírito nas nuvens, e não tem descrição disso não, né? Aqui neste texto a gente não tem essa descrição, né? Mesmo porque Paulo até fala em 2 Tessalonicenses que ele já tinha instruído algumas coisas acerca da vinda do Senhor quando ele esteve ali com os irmãos pessoalmente.
né? Então, mas nós podemos nos basear também, a gente pode conjecturar, né? A gente pode também se basear como foi a ressurreição de Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que Jesus é o primeiro da ressurreição. Então, se Jesus é o primeiro da ressurreição, a gente pode se basear com relação à ressurreição de Jesus Cristo. E na ressurreição de Jesus Cristo, o que aconteceu? A Bíblia fala que o anjo apareceu, né, e que a pedra foi removida. A pedra que estava sobre ali, guardando o túmulo do Senhor Jesus, a pedra foi removida, né? E quando as mulheres, logo cedo, a Bíblia fala que logo cedo as mulheres foram ali, né? O dia estava ainda amanhecendo, e quando elas chegaram, a pedra estava removida, elas só viram o anjo, a pedra estava removida, e Jesus Cristo tinha desaparecido. Na ressurreição de Jesus Cristo, a Bíblia fala, nós vamos chegar nesse texto também, na ressurreição de Jesus Cristo, depois da ressurreição de Jesus Cristo, está lá em Mateus, fala que algumas pessoas, né, algumas pessoas que eram servos do Senhor, alguns santos, foram retirados, saíram dos seus túmulos, os túmulos se abriram, né, os túmulos se abriram, essas pessoas saíram dos seus túmulos e começaram a andar pela cidade, foram vistas andando pela cidade, os túmulos se abriram. Aqui no texto de Tessalonicenses não fala como vai ser, né, essa ressurreição, seus túmulos, mas como indicação a gente tem esses outros textos, dos túmulos se abrindo. Aí você imagina como será a reação, né, das pessoas que ficarem ao ver em todos os cemitérios vários túmulos que foram abertos e as pessoas não estão mais ali, os corpos não estão mais ali. Olha, se for assim, eu fico imaginando a seguinte cena. O indivíduo vai visitar o pai dele, ou a mãe, ou o tio, ou o filho, ou o irmão, no cemitério. Aí chega lá, Cristiano, e... peraí, quem mexeu no túmulo do meu pai? Está tendo exumação e ninguém me falou, eu tenho o direito de saber. Aí vem o coveiro e diz, ô amigo, não tem exumação nenhuma não. Sei lá. E não foi só o seu familiar. E não foi só o seu não, meu amigo. Vários outros. Tu já imaginou se o pobre coitado tá literalmente longe da presença do Senhor? Na hora vem o pensamento, eu fui avisado. Eu fui avisado. Irmãos, não estamos dizendo que vai ser assim, mas se for assim, vai ser um susto. E se ele tivesse sido avisado exatamente pela pessoa do corpo, né, que não está mais ali, e aí falou, eu fui avisado por ele que isso ia acontecer. Não, e não tem como não saberem, porque nós somos conhecidos como loucos, e uma das loucuras que a gente prega é essa história de arrebatamento. Tá? Essa história de arrebatamento. Mas só complementando aqui, meu pastor. Milhares de pessoas vão desaparecer, né, meu pastor? Irmãos, para que os irmãos não pensem que é mera interpretação de pastores pentecostais, que não tem base na academia e tal. O livro, não sei se dá para fazer de novo, Josué. Não sei se dá para fazer de novo. Tá? Editora Reflexão, uma das editoras mais importantes hoje no cristianismo, tá? Está aqui, ó. Tá aqui. O pensamento escatológico nas cartas de Tessalonicenses. O autor é um mestre em teologia, pastor Adriano da Silva Carvalho. Inclusive, ele diz de forma muito clara aqui, pastor Cristiano, escutem por gentileza, os destinatários de 1 Tessalonicenses tinham muita dificuldade com a escatologia individual. Alguns achavam que Cristo voltaria logo e os crentes que morreram seriam prejudicados nesse evento. Quando morriam alguns crentes daquela comunidade, a igreja sentia-se tomada pela tristeza por acreditar que os mortos perderiam seu lugar na parousia. Eles não compreenderam corretamente o ensino de Paulo, que teve que sair correndo da cidade. E alguns diziam que Paulo havia declarado que Jesus retornaria e que, infelizmente, conclusões estavam sendo tiradas de que o quê?
de que os mortos não se ressuscitariam, porque eles eram gregos, eles não acreditavam na ressurreição. Havia um costume, né, grego de que não se acreditasse, né, na ressurreição. Morreu, acabou tudo, né? Isso. Então Inclusive não que isso. nem os saduceus na época de Cristo. Aí olha que interessante, mas o apóstolo afirmou que os crentes vivos não estarão à frente dos crentes mortos por ocasião da segunda vida. Para dar certeza disso, ele usou o mais forte termo de negação possível de um acontecimento futuro. Aí vem aqui com o termo em grego, eu não sei ler. De modo nenhum precederemos. De modo nenhum precederemos. Então ele queria, literalmente, acalmar a igreja. E louvado seja o nome do Senhor. Então, Cristiano, vamos lá. Sons. Imediatamente, anjos descem. Imediatamente, corpos saem. E aí depois a gente é transformado. Aí vem aí a nossa vez, né? E fala que do versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, item 2.3, se quiser colocar aí, meu amado, né, na tela do item 2.3, né, falando dos corpos transformados. O texto, né, voltando aí para a palavra do Senhor na Bíblia, no texto é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Deixa aí um pouquinho, e aí a gente vai ver o texto. O texto fala, né, em outra versão, fala o que estivermos vivos e... Aqui, deixa eu ver aqui no item 2.3. Não, tá aqui não. Mas os que estivermos vivos na espera do Senhor, né? Então o nosso corpo será transformado. No item 3, nós vemos que o texto se baseia em 3 passagens bíblicas, de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 e versículo 52, né, onde Paulo fala: eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos. Dormiremos aqui novamente está falando de morte, né? Porque Paulo tratava a morte como o próprio Deus Jesus Cristo tratava a morte, né? No sentido de dormir, que a morte seria um sono, né? Estaria dormindo, né? E tanto é que Jesus Cristo, né, com a filha de Jairo, ele fala talita cumi, ou seja, menina levanta, menina desperta, menina acorda. Jesus Cristo trata a morte, né, como se fosse um sono. E o poder que Jesus Cristo tem, né, é o poder que ele exerce, né, e a gente pode entender esse poder da mesma forma como se a gente chegasse numa pessoa e fosse despertá-la, fôssemos acordá-la, né? Então a facilidade que a gente tem para acordar alguém é a mesma facilidade que o nosso Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo tem para ressuscitar o morto. Você já imaginou isso? A facilidade, aquela facilidade que eu e você temos de chegar para, por mais, né, aquela pessoa que tem um sono mais pesado, vamos pegar a pessoa que tem um sono mais pesado, se você chegar nela e dar uma sacudida e falar acorda, a pessoa acorda, né? Essa é a mesma facilidade que Jesus Cristo tem para ressuscitar um morto. É essa facilidade que o Senhor tem para despertar um morto. Por isso que o Senhor trata a morte, trata a pessoa morta como se fosse estivesse num sono, estivesse dormindo, né? Então aqui no texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, né, Paulo está falando, né, na verdade nem todos, ele está falando, eu vou contar para vocês um mistério, eu vou contar para vocês um segredo, eu vou dizer para vocês um segredo, nem todos dormiremos, nem todos no arrebatamento seremos pegos, né, mortos, nem todos estarão mortos no arrebatamento, mas ele fala, mas todos seremos transformados. Todos nós seremos transformados. Aí ele vem no momento, no abrir e fechar de olhos, novamente, né? Ele mostra que é no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. Nós seremos transformados, né? Aí tem também 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 2, parte B, que diz assim, quando ele se manifestar, né? Aqui está falando também quando o Senhor vier, né? Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele,
E assim como ele é, nós o veremos. Né? Então aqui João está falando para a igreja do Senhor. Quando Jesus Cristo vier e se manifestar, né, nós seremos semelhantes a ele. Anteriormente ele estava falando, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, o que nós sabemos, o que nós temos certeza, o que nós podemos dar também certeza, é de que nós seremos semelhantes a Jesus Cristo. Na mesma forma que Jesus Cristo é, ou seja, na mesma forma corpórea que Jesus Cristo tem. No mesmo corpo que Jesus Cristo recebeu, que é o corpo glorificado para a eternidade. Neste mesmo formato, nessa mesma forma, nós teremos também o mesmo corpo. João está falando, eu não sei o que nós vamos ser lá no céu, não foi revelado. Mas uma coisa nós temos certeza, porque nós seremos semelhantes a Jesus Cristo. E ele completa dizendo, não somente seremos semelhantes, mas nós vamos receber a capacidade de vê-lo pessoalmente. De ver a Jesus Cristo pessoalmente, porque hoje, meus amados, no corpo que nós não temos condições nenhuma de ver pessoalmente Jesus Cristo. Nós não temos condições nenhuma, nosso corpo não suportaria a presença de Jesus. Nós vemos momentos históricos na palavra do Senhor, como Moisés, por exemplo. Moisés queria ver o Senhor falou, não tem condições. Vou fazer o seguinte, vou te esconder numa caverna e vou passar. Depois que eu passar, você vai sair e vai ver. E o Senhor esconde, além de esconder, coloca a mão dele. E aí passa o Senhor com a sua glória. E depois que passa, Moisés vai e vê. Não tem condições. Né? Daniel teve na presença do Senhor. E depois ele falou com o anjo, olha, fala para o Senhor não aparecer, que Daniel desmaiava. Daniel caía morto. Né? E aí ele fala, não deixe isso acontecer de novo, pediu para o anjo. Né? Porque o nosso corpo não suporta a presença, não suporta estar fisicamente, nós podemos estar assim na presença do Senhor, mas o nosso corpo não suporta fisicamente ver o Senhor. E aqui o texto de João fala que e assim como Ele é, nós o veremos. Por quê? Porque nós fomos arrebatados, porque nós fomos retirados, nossos corpos vai ser transformados e vai ter a capacidade de estar com o Senhor eternamente. Fisicamente, meus amados, não é espiritualmente como somos hoje, mas fisicamente estar na presença do Senhor eternamente. Inclusive João, que escreveu o Apocalipse, tadinho, caía como morto. Quer dizer, para o indivíduo ter acesso à presença de Deus, de duas uma. Ou ele tem acesso em espírito, como Paulo diz, que subiu até o terceiro céu, e em espírito. Ou então, fisicamente, Deus aparece, uma teofania. E aí, quando Deus aparece, ele possibilita ao ser humano ter acesso àquela representação física que ele tem. Momentânea. Exatamente. Né? Ou então, como em casos que ali no Monte da Transfiguração e etc., você tem, olha que interessante, Mateuzinho, filho, vai ali fora só um pouquinho, acompanhar. Só acompanhar, filho, tá bom? Obrigado, Mateus. Que pode precisar de alguma coisinha, tá bom? Obrigado. Então, olha que interessante. Porque aquele contato que nós tínhamos com Deus no jardim do Éden, aquilo se perdeu no pecado. O Senhor descia na viração da tarde para conversar com o homem. Aí o pecado quebrou essa comunhão. E aí, Jesus, quando tem que vir,
tem que se despir da sua glória, tomar corpo humano para estar no nosso meio. E quando havia alguma transfiguração, como lá no monte, né? Tinha ali por parte de Deus uma misericórdia extra, né? Porque Pedrão queria ficar lá o tempo inteiro, né? Queria fazer tenda, né? Queria fazer tenda, né? Mas que lindo, irmãos. Nós vamos ser arrebatados. Nós vamos receber o corpo glorificado. E não teremos acesso só ao Santo. A Bíblia diz que Ele vai nos apresentar ao Pai. Glória a Deus. Um a um. Ainda vai dizer, Pai, onde eu estiver, eu quero que eles estejam. É verdade, glória a Deus. E aí no texto, meu pastor, ainda complementa, como o senhor estava falando, foram momentos e momentos passageiros. Foram um momento que aconteceu, mas momentos passageiros, né? Que aconteceu naquela hora, mas depois acabou. Né? E no texto do versículo 17, 1 Tessalonicenses 4, diz assim, nós, né, seremos arrebatados, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, né? E aqui novamente nós vamos rever essa questão dos ares, e assim, olha o complemento do versículo 17, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então é corpo glorificado que a gente já recebe. Para estar para sempre com o Senhor é corpo glorificado. Que momento, né, irmãos? Irmão, já imaginou terminando essa escola e a gente ouvindo os 3 sons? Já imaginou? Oh, glória. Já imaginou? Glória a Deus. Agora vem o lado da descontração na aula. Agora me voltou um pensamento horrível, pastor. Guarda esse pensamento, pastor. Vamos lá. Guarda. Se nós voltarmos lá na página 6, no texto bíblico da página 6, né, a passagem diz que depois nós, versículo 17 aqui no texto bíblico da revista, na página 6, no versículo 17, está em azul aí, diz, depois nós, os que estivermos vivos, que estamos vivos, e permanecemos. Então, na versão que nós usamos aqui para a revista, não é qualquer vivo. Não é qualquer vivo. O Senhor fez a separação dos mortos, que eram mortos em Cristo, não era qualquer morto. E agora também, para os vivos, não são todos os vivos. Como alguns querem ensinar, que todos, toda a humanidade é filho de Deus. Deus, né? E aqui, novamente, no texto, nós vemos que os que estiverem vivos e permanecemos. Permanecemos em quem? Em Jesus Cristo, aqueles que estão ligados em Jesus. Deus de misericórdia. Seu pensamento, meu pastor. Deus de misericórdia. Bem, voltando agora aqui. Irmãos, já imaginou aquela... descontraindo um pouquinho? Já imaginou, pastor, o pobre coitado que vai visitar o pai, o túmulo, e aí quando vê túmulo remexido, não sabemos se vai ser assim, mas é só para descontrair, túmulo remexido, e o pior, ele não encontra o funcionário do cemitério, porque o funcionário do cemitério também sumiu. Deve ser uma sensação dolorosa, não é? Quem ficar vai ser um momento de desespero após o arrebatamento. Quem ficar na terra vai ser um momento de grande desespero. Irmãos, a gente fala isso, não é para desesperar ninguém que está nos ouvindo, não. É para gerar em você alegria. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é tão grande que o apóstolo Paulo diz assim, que se com teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Paulo diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Jesus. Você não precisa se sentir salvo. Você não precisa ter emoções de que está salvo. Se você dobrar teu joelho e disser, eu te reconheço, Jesus, como meu Senhor. Se agora mesmo, quem estiver nos assistindo, agora, né, meu pastor? Eu te reconheço. Perdoa meus pecados. Jesus, vi agora tu está no céu. Oh, glória a Jesus.
Então é para se alegrar, não é para entrar em desespero, não. Ai, se Jesus vier, será que eu vou subir? É lógico que vai subir. Você tem que confiar em Deus. Não é em você. Quem é você e eu? Miserável homens que somos. Pela graça, sois o quê? Salvos. Isso não vem de quem? Vem de Deus. É dom de quem? É dom de Deus. Para que ninguém o quê? Se glorie. Diga assim, eu sou salvo. Eu sou salvo. Jesus prometeu. Jesus prometeu. E eu acredito. E eu acredito. Glória a Deus. Aleluia. Agora, conselho básico de pentecostal. Acorda de manhã e diz, Jesus, perdoa todos os meus pecados. E eu creio que eu estou ligado na videira. Olha que importante. Glória a Jesus. O congresso dos adolescentes, eu estou ligado é na videira. Estou ligado em ti, Jesus. E quem está ligado em ti, tu jamais joga fora. Glória a Jesus. Tudo bem que eu posso sair fora. Mas eu não vou fazer isso. Jamais. O arrebatamento está perto. Está chegando. Glória a Deus. Nós vamos. Irmãos, então, ó que lindo. Só que agora me veio um segundo pensamento horrível. Meu pastor, tudo isso é num abrir e fechar de olhos? Toda essa transformação do corpo, né, com os corpos sendo transformados, tudo vai acontecer só no abrir e fechar de olhos. Então não dá tempo do pobre do garoto que chegou e viu a terra remexida dizer Jesus perdão, né? Não vai dar tempo. Porque já foi, é num piscar e abrir de olhos que desceu o anjo, levou o pastor aqui da igreja, nosso pastor Gedeon, pode ficar tranquilo. Quer dizer, levou o corpo, que ele já está com o Senhor. Mamãe sobe, eu não tenho como me agarrar nas saias da mamãe, ou eu estou seguro ou já era, e não tem tempo de dizer, Senhor, perdão. Por isso que a cada manhã, quando o sol surgir, e a misericórdia do Senhor se renovar, diga, Senhor, me perdoe. Eu te aguardo hoje. Amém. Glória a Jesus. Não Amém, há tempo, Jesus. né? É não abrir e fechar de olhos. No texto de 1 João, né, que nós lemos no capítulo 3, versículo 2, o apóstolo João fala assim, amados, agora somos filhos de Deus. Aleluia. Né? Ele vai falar da vinda do Senhor, mas ele começa a falar da vinda do Senhor dizendo, amados, agora somos filhos de Deus. A transformação, a mudança vai acontecer para quem é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Né? O Senhor, a palavra do Senhor fala que Deus nos deu o poder, o direito de sermos chamados filhos de Deus. É para quem é filho. O arrebatamento é para quem é filho de Deus. Gente, essa semana, sai falando para todo mundo que você puder, que Deus permite a todo aquele que receber Jesus, ser filho dele. Glória a Jesus. Vai pregar o evangelho. E deixa que quem convence é quem? É o Espírito. O Espírito. Amém? Fica com isso para você não. Pega esse estudo que está tendo hoje. Pega o estudo que está tendo hoje. Manda para todo mundo. Sério. Então vamos lá. 3 sons. Da abertura, da início. Os que dormem ressuscitam primeiro. Nós somos transformados. E agora vem o item 2.4, que onde será o encontro? Página 11. Página 2.4. 11, item 2.4, onde vai ser o nosso encontro
tanto com os irmãos, e olha que tremendo, né? Não é o encontro com o Senhor e o encontro também com os nossos irmãos, os irmãos que morreram em Cristo, né? Então, o nosso encontro com os amigos que a gente conheceu, o encontro que a gente conheceu, que servos do Senhor que nós conhecemos, e nós vamos nos encontrar, né? Eu vi muito a nossa pastora Luíde falando sobre as viagens que ela fazia, né? Evangelizando, falando do amor do Senhor e tudo. E aí muitas vezes eles se hospedavam na casa de alguns irmãos e aquele carinho, aquele amor, aquele cuidado ficou guardado no coração. Você imagina o nosso reencontro com essas pessoas, com esses amados, com esses amigos, esses queridos, né? E aqui a palavra fala que esse encontro vai ser nas nuvens, né? O arrebatamento, o encontro com o Senhor se dará nas nuvens, se dará nos céus. Novamente, aqui traz a diferença entre o arrebatamento e a vinda do Senhor com a igreja, a vinda em glória com o Senhor, com a igreja para o reinado. O arrebatamento é diferente da vinda do Senhor para o reinado. O arrebatamento, o encontro vai ser nas nuvens. Não é o momento, né, que a Bíblia fala que o Senhor vai pisar nessa terra. Não, o encontro com o Senhor vai ser nas nuvens. Jesus não pisa na terra. Para os apressados, quem quer comer logo em casa, leia página 41, 42, 43, 44. Tem um dos estudos mais preciosos sobre um assunto que todo mundo confunde. Arrebatamento, que é a primeira fase da segunda vinda, e volta de Cristo com a igreja em glória, que é a segunda fase da primeira vinda. Desculpa, da segunda vinda, que a primeira já foi. A primeira ele já teve com a gente. Agora, irmãos, de surpresa como ladrão. Vamos abrir 1 Tessalonicenses capítulo 5. Então, 1 Tessalonicenses 5 completa 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Vamos lá, pastor. 1 Tessalonicenses 5, 2 diz assim. Vamos pegar do versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e estações, não necessitais que vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. Então, isso ele ensinou quando esteve lá. Quando esteve com os irmãos pessoalmente. Em Tessalônica. Ótimo. Virá como ladrão. Como assim? E aí, se nós continuarmos no texto, né? Aí fala, quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Ou seja, vai ser algo repentino. Vai ser algo rápido. Haverá um grupo, né, que vai ser pego de surpresa. Como um ladrão surpreende alguém que está no caminho, caminhando à noite, no escuro, na escuridão. Então ele explica aqui. Então vai ser repentino, né? Vai ser algo repentino, né? E aí no versículo 4, ele fala, vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas. Porque o ladrão, ele fala que o ladrão vem à noite. Então, vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas, para que este dia vos surpreenda como faz um ladrão. Então, para quem não está em trevas, para a igreja do Senhor, que está esperando, que está aguardando a vinda do Senhor, o ladrão não vai pegar, né, não vai ser pego de surpresa. Ele está usando o termo ladrão só com relação à surpresa. Não está falando que Jesus é um ladrão, meus amados. Não está falando em nenhum momento aqui que Jesus é um ladrão. Né? Porque o ladrão nós sabemos quem é, Satanás. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. E Jesus Cristo fala, mas eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, né? Para ter vida eterna. E aqui Paulo está falando que este momento vai ser de surpresa como ladrão. O momento vai ser de surpresa como ladrão. E este momento vai ser de surpresa, né? Vai ser repentino para um grupo de pessoas. Para outro grupo não. Para outro grupo não. Paulo está falando para aqueles que não estão em trevas, ou que estão na luz,
né, que anda de dia, versículo 5 ele complementa, todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Então Paulo está falando assim, o grupo que anda na noite na escuridão vai ser pego de surpresa, mas o grupo que anda na luz, e nossa luz é Jesus, né? Então, novamente, quem está em Jesus, quem está ligado em Jesus, não vai ser pego de surpresa. Por quê? Porque nós estamos esperando. E um segundo fator também, né, que Hebreus capítulo 10, versículo 25, se não me engano, fala que os servos do Senhor, eles sentirão que o dia do Senhor está se aproximando. Eu tenho certeza que nesse momento, servos do Senhor estão sentindo que Jesus Cristo está voltando. Não vai ser pego de surpresa, meu irmão. E olha que interessante, o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 6, ele diz, então não durmamos. Ele está falando do sono espiritual. Isso. Pois, como os demais. Então, tem gente dentro da igreja que vai estar dormindo. E vai ser pego. De surpresa. Mas vigiemos e sejamos sóbrios. Cristiano, que interessante. Agora eu entendi, porque em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo começa falando de santidade, porque tem que buscar a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paulo começa falando da santidade. Ninguém vai ver o Senhor sem santidade. De servir ao Senhor em santidade. De servir ao Senhor em santidade. De amor fraternal, porque se não ama o irmão que vê, vai amar a Deus que... E olha que interessante, irmãos. Paulo ainda fala que a gente não tem que abandonar a vida porque está esperando Jesus. Olha que interessante parar de trabalhar, por exemplo, né, pastor? Olha aqui, não precisa parar de trabalhar. Versículo 11 de 1 Tessalonicenses, porque 1 Tessalonicenses 4, antes dele falar da vinda, ele começa a falar de santidade. Na verdade, ele já está falando da vinda e ele fala como é que a gente vai aguardar essa vinda. Sim, exato. Andar em santidade, do 9 em diante, amor fraternal, e do 11, diz assim, olha quem é que está andando na luz, olha o 11, vai viver quieto, ou seja, deixa de ser fofoqueiro. Deixa de ser fofoqueiro. Para de procurar briga com os outros. Vai viver quieto, vive sua vida. E tratar dos vossos próprios negócios. Não seja vagabundo, vá trabalhar. Vá ganhar o pão de cada dia. E trabalhar com as vossas próprias mãos. Parece aqui que o povo tinha ouvido Jesus voltar e já estava escorando, né? Para que desenvolver, para que trabalhar, para que estudar se Jesus está voltando? Vá trabalhar, como já tenho mandado. E o versículo 12 complementa dizendo, para que andeis honestamente. Para com os que estão de fora, não necessiteis de coisa alguma. É lógico, irmãos, que a igreja sempre foi amorosa com quem precisa. E sempre será. Porque no nosso meio sempre vai ter um ou outro irmão em necessidade, até para que o amor nosso também flua. Exato. Mas quem está esperando Jesus tem que viver de acordo com 1 Tessalonicenses 4, que a gente vai ficar lendo essa semana até entrar no coração. Até entrar no coração. Porque tem que andar na luz. Tem que andar na luz, como Paulo está falando, né? No capítulo 5, ele faz essa complementação acerca da vinda do Senhor, que a vinda do Senhor vai ser de surpresa como ladrão para um grupo, daqueles que estão nas trevas. Mas
para quem está andando na luz, não vai ser pego de surpresa, porque já está aguardando a volta do Senhor. Nós estamos aguardando, né, meus amados? Nós estamos aguardando. Dê uma olhadinha hoje, à tarde, em 1 Tessalonicenses 4. E diz assim: Jesus, onde é que eu estou falhando aqui? Me dá forças. E agora, por fim, rápido como num piscar de olhos. Aí é 1 Coríntios, deixa eu voltar aqui, aí meu tem pastor. o texto é outro local, né? Enquanto procura aí o texto, 15. Meu pastor, a gente, ainda no texto do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, fala, dá uma complementação dessa vida que a gente precisa ter aqui na terra, enquanto a gente aguarda ao Senhor. Né? A partir do versículo 14 diz assim: exortamos também, irmãos, que admoestais os insubmissos, né? Então, consoleis os desanimados, sustentais os fracos, sejais pacientes para com todos, né? Não retribua mal por mal, segui a paz com todos, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, não apagueis, não extingais o espírito, não desprezais as profecias, examine tudo, abstenha de toda espécie da aparência do mal, do que for mal, né? E aí ele traz essas orientações ainda complementando de como nós devemos viver na presença do Senhor. Volta para a gente, Jojo. 1 Coríntios capítulo 15, vamos ler nos 51 e 52. Eis que aqui vos digo um mistério. 1 Coríntios 15, pastor Paulo vem falando de ressurreição. Está falando da ressurreição dos mortos, está falando do corpo glorificado, né? Da mudança. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas todos seremos transformados, tanto vivos quanto mortos, seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Tocou a trombeta no céu? Num abrir e fechar de olhos, todos seremos transformados. Realmente é muito rápido. É muito rápido. Essa mudança, né, o arrebatamento, ele se dará, vai ser um evento muito rápido. Né? Então, novamente, a gente volta na diferença do arrebatamento para a volta do Senhor com a igreja para o reinado milenar. Né? O arrebatamento é algo que se dará muito rapidamente. E aí o texto fala claramente que vai ser rápido como num abrir e fechar de olhos. O apóstolo Paulo traz essa revelação de que o arrebatamento se dará rápido, como num piscar de olhos. O texto é muito claro que ele está trazendo. No capítulo 15, ele está falando dessa transformação do corpo, está falando do corpo glorificado, ele está falando da ressurreição, né, da ressurreição dos mortos, e aí ele fala que neste momento, porque o arrebatamento faz parte da ressurreição dos mortos também, né, e aí nós temos aqui que no arrebatamento, essa transformação, essa mudança vai acontecer muito rapidamente. O arrebatamento é algo rápido, num piscar de olhos. Olha que interessante. Eu estava aqui pensando no seguinte. Realmente, piscar de olhos é muito rápido. O arrebatamento é um ato sobrenatural, irmãos. Porque para ter tudo isso num piscar de olhos, só Deus. Ninguém mais, né? Só Deus para realizar algo assim. Ninguém mais. Algo incrível. Então, só crente para acreditar em arrebatamento mesmo. Glória a Deus. Só quem conhece Jesus para acreditar no arrebatamento. Fora, quem não conhece não tem como. Não tem como. Então tá. Só esse texto já retira o todo olho o verá. Não tem como. Mas nós vamos fazer o seguinte, irmãos. Na quarta-feira aqui, Cristiano, eu estou usando para aprofundar pontos da lição. Eu acompanhei essa quarta, foi tremendo, viu, meu pastor? Que coisa boa. Muito, muito maravilhoso. Na próxima quarta, Cristiano, eu vou falar sobre só
todo o olho o verá. Então não percam, irmãos, que aí essa confusão de todo o olho vendo o que vai acabar na próxima quarta. Meu pastor, 10 e 15. Como é que vai ficar o ponto 3? Olha o tamanho! Página 11, página 12, página 13, página 14. Como é que vai ficar o ponto 3? Os irmãos estão dispostos? Não, tadinhos, Cristiano. Não faz isso não. Não fazer isso não, né, meu pastor? Não, faz não. Bom, o item 3, né, arrebatamento e acontecimentos distintos, porque tem alguns acontecimentos na Bíblia que se assemelham ao arrebatamento ou à ressurreição, né? Mas não vai dar tempo de nós falarmos aqui, né? Hoje vocês viram que nós já até passamos um pouco do horário, né? Mas não vai dar tempo então de nós entrarmos neste assunto, apesar da importância, né? Porque tem pessoas que inclusive acreditam que o arrebatamento já aconteceu por causa desses textos bíblicos, né? Então, algumas pessoas têm o entendimento que o arrebatamento já tenha acontecido. E agora eles já acham até que estão vivendo a grande tribulação, né? Já estão vivendo a grande tribulação e estão aguardando a vinda do Senhor para o reinado milenar, né? Então, a gente sabe que nós não estamos na grande tribulação. Nós sabemos disso, né? Nós não estamos vivendo a grande tribulação. Alguns irmãos em Tessalônica também pensavam isso, que estivessem vivendo a grande tribulação. Mas aqui nós vemos que nós não estamos na grande tribulação, né? E o arrebatamento também não aconteceu ainda. O arrebatamento da igreja não aconteceu. Para nós tirarmos essas dúvidas com relação a esses acontecimentos distintos na Bíblia, que fala de pessoas que foram para o céu, de corpos sendo ressuscitados. Então nós vamos fazer esse estudo aqui no decorrer da semana. Amém, meu pastor? Coloca aí, Jojo, o banner. Irmãos, do dia 27 a 30, segunda semana, o quê? Escatológica. Nós vamos parar a leitura bíblica diária. Estamos em Deuteronômio 29, para a segunda semana escatológica. Pode voltar para a gente. Ficou bonito, hein, Heber? Ficou bonito. Até deu vontade de subir. Vamos lá. Segunda-feira vai sair, pastor, esse estudo que nós estamos dando agora. Vai ser reapresentado à escola. Terça-feira, você vai trabalhar com que ponto aqui e está em que página? Está na página 11, terceiro item, arrebatamento e os acontecimentos distintos. E nós vamos ver na terça-feira o item 3.1, que é o que aconteceu com Enoque e com Elias. Na quarta. Na quarta-feira, nós vamos para o item 3.2, que fala o que aconteceu com Paulo e Filipe, só que nós vamos falar somente o que aconteceu com Filipe. Só nesse dia, na quarta-feira, nós vamos falar primeiro o que aconteceu com Filipe. Na quinta? Na quinta-feira, nós vamos falar do que aconteceu com Paulo. Ok. E ainda na página 12, na sexta? Na sexta, nós vamos entrar no acontecimento de Mateus, capítulo 27, versículos 50 a 53, que é exatamente aquelas pessoas, os santos, que ressuscitaram após a ressurreição de Jesus Cristo. Após a ressurreição de Jesus Cristo, túmulos foram abertos, né? E aí pessoas santos foram ressuscitados, e aí essas pessoas foram vistas andando pela cidade. Nós vamos falar sobre esse texto. E aí, no sábado, o estudo de quarta será repassado. O que você vai fazer a partir de hoje, meu amado irmão? Você vai anotar dúvidas. Você vai anotar todas as dúvidas. E você vai enviar para a gente as dúvidas, tá? Receberá todas as dúvidas nosso querido pastor Heber. Então você envia para o pastor Heber
todas as dúvidas. E aí, pastor Heber reenvia para a gente, pastor Cristiano vai separar as dúvidas, e nós vamos ter um momento específico, não agora, um pouquinho depois, porque muitas dúvidas que você está tendo agora vai ser solucionada com as próximas lições. E aí, no momento posterior, nós estaremos respondendo as dúvidas. Então, essa semana, bota de novo Josué, segunda semana escatológica. Segunda semana escatológica. E aí, volta para a gente, Josué, nós vamos pegar a página 11, a página 12, a página 13 e a página 14, e vamos dar em vídeos sequenciais. Amanhã, segunda-feira, esta aula vai ser reapresentada. Na terça, pastor Cristiano vai trabalhar com o 3.1, o que aconteceu com Enoque e Elias. Na quarta, página 12, pastor Cristiano vai trabalhar com o que aconteceu com Filipe, 3.2, página 12. Na quinta, página 12 ainda, o que aconteceu com Paulo. Na sexta, página 12 final, 3.3, 13 e 14, pastor Cristiano vai trabalhar. E terminamos a semana escatológica no sábado com a reapresentação do estudo de quarta-feira. Pastor Cristiano, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu carinho. Irmãos, há algum irmão aqui no auditório tem alguma dúvida sobre a sequência dos acontecimentos do arrebatamento? Ficou alguma dúvida? Levanta o braço para a gente responder. Pergunta, meu amor. A nossa irmã Elidiane fez a seguinte questão. 2 estarão numa cama, um vai ser tomado, outro tirado. 2 estarão no trabalho, um será tomado e outro tirado. A pergunta é literal mesmo? Só vai subir 50% da igreja? Ou ali Jesus estava dizendo da vigilância? E dizendo da vigilância, Jesus estava dizendo, olha, não é porque você está dentro de uma igreja que você vai subir. Não é porque você dorme do lado de uma mulher que me busca, você que não me busca vai subir. Eu tenho para mim, Cristiano, que ali não é real. Ali não é literal. Ali é um Senhor, de forma figurativa, dizendo, não vou levar 50% da igreja e vou deixar 50%. Eu tenho para mim que ali é o Senhor dizendo, amigo, a salvação é individual. A salvação é individual. O que você acha, Cristiano? Pastor Cícero, vem aqui à frente. Nós temos, é sempre importante, né, a gente pegar o contexto, né? O contexto. Jesus, antes de falar sobre isso, né, ele está falando, olha, surgirão falsos profetas, enganarão muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então,
mas aquele, aí o versículo 13 diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Então, o contexto mostra exatamente que o Senhor Jesus está falando aqui da vinda dele, e ele está falando também da iniquidade que se multiplica. Ele está falando da iniquidade se multiplicando e o amor se esfriando. Então Jesus pega aqui, falando do amor esfriando, da iniquidade se multiplicando, e aí ele entra no assunto falando, olha, para vocês não serem pegos de surpresa, entendam que a salvação ela é individual. Né? A nossa salvação é individual. Mesmo que esteja ali um casal, né, na cama, se um não estiver servindo ao Senhor, ele vai ser deixado. Né? A salvação, o fato do cônjuge ser servo do Senhor não significa que a salvação ela é transmitida para a outra, né? Assim não acontece. Mas, novamente, reforça que aquele que confessa o Senhor Jesus, aquele que recebe o Senhor Jesus, esse, aqui está a garantia, esse será salvo. Aquele que persevera, aquele que confessa, aquele que persevera, esse será salvo. Então, o que nós precisamos compreender acerca da salvação, ela é individual, sim. Mas nós perseverando, confessou ao Senhor, não significa que é uma porcentagem, né, meu pastor? Que metade da igreja vai ser levada, então o crivo seria muito grande, né? Mas está demonstrando, na verdade, que pode estar duas pessoas até trabalhando juntas. A maioria de nós aqui trabalhamos em algum local, e no nosso trabalho tem pessoas que são crentes e tem pessoas que não são crentes. Mas o fato de ter pessoas crentes ali não significa que os não crentes vão ser salvos, que os não crentes vão ser arrebatados só pelo fato de estar perto, só pelo fato de estar junto, só pelo fato de trabalhar junto, vão ser salvos, não. A salvação é individual. Confessa ao Senhor. Confessa, receba o Senhor como Salvador e vai ser arrebatado. É interessante que foi falado pelo pastor Gideão, né? E pelo pastor Cristiano, porque realmente o texto bíblico ele está tratando, ele foi focado na necessidade de estarmos preparados para este momento, que é o momento do arrebatamento. Mas eu quero trazer algo aqui para complementar, só para nos ajudar a lembrar, que não significa, se esposo e esposa são crentes fiéis, eles estão aguardando ao Senhor, não significa que os dois não podem subir juntos. O texto em si, ele está trabalhando a realidade de estarmos preparados para o arrebatamento. Não é porcentagem, como disse o pastor Cristiano. Senão eu iria questionar uma coisa aqui muito séria. Qual a perfeição do sacrifício de Cristo, se Deus, que é um Deus perfeito, e tudo que Ele faz é perfeito, por que Ele mandaria o seu filho morrer para só 50% da humanidade ser salvo? Não tem lógica isso, queridos. Então, trata-se realmente do estado de preparação para aqueles que serão arrebatados. Eu preciso estar cada instante preparado para esse momento. Todos nós precisamos estar preparados para esse momento. Ontem à tarde eu estava conversando e nós falamos justamente sobre isso, acerca de a preparação para o arrebatamento, que ela é individual. Eu não posso me preparar por causa das minhas filhas. Minhas filhas não podem se preparar para que eu seja arrebatado.
Eu tenho que me preparar, mas preciso trabalhar a cabeça das minhas filhas para estarem preparadas para o arrebatamento. Eu preciso estar preparado e conscientizar meus amigos para que eles também possam ser arrebatados. Pastor Cristiano falou uma coisa interessante no local do trabalho, mas se no local do teu trabalho tiver cristãos e que estão preparados, eles vão subir. Queridos, é a preparação que é importante. É o estado de estar. Não é apenas pensar, é estar preparado. Amados, se fosse assim, aí a gente não podia mais dormir com a esposa. Deus de misericórdia. E não está falando da relação conjugal, né, pastor? Não. Também não está falando da relação conjugal. Irmãos, vou falar uma coisa aqui que pode chocar alguns irmãos. Se no momento em que você estiver mantendo relações sexuais com sua esposa, Jesus voltar, ele leva você e sua esposa. Glória a Jesus. E venhamos e convenhamos, que felicidade. Glória a Deus. Que bênção. Meu Pai eterno, que Deus bom. Irmãos, eu estou falando sério, é verdade. A Bíblia diz, vai viver a vida com a mulher da tua juventude, vai gozar felicidade com a tua esposa. Ninguém se preocupe. Ai, mulher, que nós não vamos hoje nos beijar porque Jesus pode voltar. Vá beijar sua esposa. Vá beijar sua esposa porque ela tem direito sobre o seu corpo. Vá beijar seu marido porque ele tem direito sobre o seu corpo e vá ser feliz. E se Jesus voltar, subiremos ao céu. Amém? Seria uma injustiça, né? Tá trabalhando Não. E o pior, e na igreja? Porque na igreja todo mundo trabalha. Diácono trabalha, você que não é diácono, você trabalha. Aí vamos lá, tá a banda tocando, só metade da banda sobe, o resto fica. Deus de misericórdia. Não. Vamos subir todo mundo, né? Do maestro ao tubista. Louvado seja o nome do Senhor. Deus. Não é percentual, viu, meus amados? Tá. Não é percentual. Glória Não a é Deus. metade que fica e metade que sobe da igreja. Né? Não é percentual, tá bom, meus amados? Fundamental sua pergunta, Elidiane, porque muita gente tem essa dúvida. Muita gente. Não, sem nenhum problema. Irmãos, anunciando. A revista do Salmo 23, Jojo. A revista do Salmo 23 está aqui, hein? Disponível para você. Disponível para você. Todinha. R$10. Querido pastor Cícero, vamos encerrar o trabalho, vamos ficar em pé. Nós somos gratos a Ti e te louvamos pela vida do pastor Cristiano. Senhor, por teres abençoado a ele e usado ele para escrever esta revista. E como Tu tens, Senhor, trabalhado na sua mente, no seu coração, te agradecemos pela coordenação, Senhor, da pastora Luíde, pastor Gideon Júnior, por este empenho, Senhor, tão glorioso, tão bonito, tão belo, que é o empenho do ensino da Tua palavra na Tua casa, Senhor, para que o Teu povo não seja neófito, Senhor, mas o Teu povo cresça no conhecimento da palavra. Nós Te glorificamos por isto, Te glorificamos por este momento aqui na Tua casa, pelos irmãos que estão assistindo a live, aqueles que ainda não são convertidos, mas que estão assistindo, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa aplicar esta verdade no coração e eles possam sentir a necessidade, o desejo de entregar suas vidas a Cristo e de estar preparados para o dia do soar da trombeta. Senhor,
que o Teu Espírito nos advirta a cada instante, cada momento, de estarmos preparados para este grande evento, que não passamos despercebidos, que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos, Senhor, para que quando a trombeta soar, se nós estivermos vivos, podermos ser transformados e juntos subirmos com aqueles que ressuscitarão incorruptíveis. Nós te glorificamos e te exaltamos por esta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O grande amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, sobre vós, para sempre. Amém, amém.